O meu começo na fotografia, eu costumo dizer que foi um começo mais por uma oportunidade de negócio, sabe? Hoje eu estou completando 25 anos de carreira, mas há 25 anos atrás eu nunca havia me interessado por fotografia e na minha infância, na minha adolescência, eu até via meu pai fazendo fotos dos eventos da família com uma câmerazinha antiga de filme, mas eu nunca tive interesse em pegar numa câmera, de verdade. Eu sempre, desde a final da minha adolescência, eu comecei a trabalhar no universo de moda. Trabalhava com modelos, trabalhava como booker de modelos, que é um trabalho onde a gente tenta vender modelos para trabalhos, para marcas, para campanhas, para revistas, para publicidade de televisão. E eu não entendia nada de fotografia, mas entendia bastante de padrões estéticos. Então eu sabia o que era uma boa maquiagem, uma boa roupa, um vestido bonito, uma pose legal, né? Sabia identificar esses padrões de beleza, tanto feminino como masculino. E naquela época aqui em Ponta Grossa e na nossa região, não existiam fotógrafos de moda. Não existiam fotógrafos que conseguissem trazer essa linguagem de moda para os materiais fotográficos dessas modelos iniciantes. E a jornada da carreira de uma modelo, até hoje funciona mais ou menos assim, é a garota, o garoto lá do interior, da cidade pequena, onde não tem muito trabalho nessa área, e ele vai tentar uma carreira maior, com mais oportunidades em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro e no exterior. E quando esses jovens modelos chegavam nessas capitais do mundo, o material fotográfico deles precisava ser um material adequado, com as linguagens adequadas, com a produção adequada, com uma fotografia correta, que correspondesse às expectativas desse mercado, que tivesse aquele padrão de material de apresentação de modelo. E até então em Ponta Grossa nós tínhamos fotógrafos excelentes, maravilhosos, mas não eram fotógrafos dessa área. Então as fotos que esses modelos faziam eram fotos assim muito glamourizadas, sabe, com aquela característica mais de foto de recordação. E essas fotos não representavam o potencial da modelo. Quando ela chegava numa cidade como São Paulo, ela tinha que refazer essas fotos, e isso acabava sendo um custo duplicado para a modelo. Para resolver isso, lá no final dos anos 90, nós trazíamos fotógrafos de moda de São Paulo, do Rio de Janeiro, para Ponta Grossa, para fazer foto dessas meninas, né? E assim esse material tinha uma linguagem mais própria, mais adequada para representá-las no mercado. Numa dessas oportunidades, nós trouxemos um fotógrafo de São Paulo, e esse fotógrafo vinha como equipe, então era bastante caro esse processo. Maquiador, assistente, stylist, que é o produtor das roupas, vinha as roupas, vinha os calçados, vinha tudo, né? Então era um processo caro e desgastante. E o assistente desse fotógrafo não pôde vir, passou mal no aeroporto e não veio. Esse fotógrafo então chegou aqui e me disse: olha, você vai ter que me ajudar aí na assistência, porque meu assistente passou mal e não tem assistente. Só que ser assistente de um fotógrafo há 25 anos atrás, gente, era suado, viu? Era sofrido. Basicamente, eu fiquei 3 dias trabalhando intensamente, de manhã, de tarde e de noite. Não entendia nada de fotografia, mas dei o meu melhor. Ficava lá no sol, segurando um rebatedor, um calor escaldante. Eu tinha que ficar sentado no asfalto quente, segurando um rebatedor para a luz ficar correta. Ficava lá 1 hora com o braço esticado, segurando um guarda-chuva para que esse fotógrafo ficasse numa sombra, né? Não desse reflexo na lente. Aí imagine você resolver coisas há 25 anos atrás, como acabou a pilha da câmera. Num domingo, 5 horas da tarde em Ponta Grossa, nos anos 2000. Como é que você ia resolver isso? Não tinha mercado aberto, posto de gasolina era 1 ou 2 e nem vendia pilha. E eu ajudei pra caramba, sabe? Eu suei a camisa ali. E no final desse apoio que eu dei para esse fotógrafo, vamos dizer que eu não fui muito bem agradecido. Vamos dizer assim que o fotógrafo não foi tão generoso com os elogios, né? E a partir daquele momento,
algo disse para mim, fique tranquilo, porque hoje você se sentiu desrespeitado por esse fotógrafo, mas um dia você vai ser um fotógrafo muito melhor do que ele. E naquele momento, sabe, parece que as coisas, clarearam. Porque, claro, por que eu não faço essas fotos? Vai ser uma oportunidade de negócio muito interessante, eu vou conseguir fazer isso com mais velocidade, eu vou poder ganhar mais dinheiro com isso. E na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi numa loja de fotografia aqui em Ponta Grossa, a loja do Geraldo ali, da Foto Bela Vista, que tem até hoje ali na Vicente Machado. E fui comprar a minha primeira câmera de fotografia, que eu tenho até hoje. Essa câmera, uma câmera de filme, né, claro. Só que eu era tão ingênuo, tão inocente, para não dizer que eu era literalmente burro, que eu fui, comprei a câmera, comprei lá umas 5 caixas de filme, de fotografia, e saí bem faceiro, né, pronto para fotografar. Na hora que eu cheguei na esquina, eu pensei, cara, mas como é que tira foto? Voltei então para a loja e perguntei, viu, e aí, como é que eu faço para tirar foto? E claro que o fotógrafo profissional ali, um já olhou pro outro falando, mais um que acha que tirar foto é assim, né? E na época, o que eles podiam me aconselhar? Olha, coloca ali no verdinho, que é o automático, e, né, vai embora. E foi assim que eu comecei minha jornada. Eu não sabia absolutamente nada de fotografia, e eu comprei uma câmera, porque no meu entendimento, para fazer foto boa tinha que ter uma câmera grande. E peguei alguns cobaias para me treinar, para me testar esse meu potencial fotográfico. E o que aconteceu? Isso foi a pior forma de começar. Por quê? Aquilo me iludiu. Aquilo me fez acreditar que eu era um fotógrafo e depois eu descobri a duras penas que eu não era. Por quê? Fotografar em modo automático é como você hoje pegar o seu celular, apontar a câmera para o seu filho, para sua neta, para sua amiga que é bonita e apertar o botão, modo automático. Se você tiver numa luz boa em modo automático, a foto vai sair com uma qualidade de luz interessante. E como eu entendia de padrões de beleza, então eu sabia organizar pose, eu sabia ser criativo com a produção, quando dava certo de unir essa produção que eu conseguia definir de uma forma positiva numa luz por sorte, porque eu não entendi absolutamente nada de luz, quando conseguia juntar essas duas coisas em modo automático, saía foto boa. E eu fui me enganando então que eu era um grande fotógrafo. E assim começou a minha história com fotografia. Comecei me enganando. E agora eu vou dar sequência nessa história que você vai gostar bastante. Bom, então aqui está a minha primeira câmera, uma Canon modelo EOS 3000N, que é uma câmera com filme, ó, a gente colocava filme aqui atrás. E é engraçado, né? Porque hoje eu ensino pessoas como ser fotógrafas, né? Em como ser fotógrafos. Faço isso já há muito tempo. E a ansiedade, a expectativa e a dificuldade que a galera tem em aprender fotografia hoje, sabendo que você vê na hora aquilo que você está fazendo, né? Nessa época aqui, gente, eu fotografava num sábado e domingo a loja que fazia a revelação da fotografia não trabalhava. Então eu levava na segunda-feira. Só que segunda-feira eu e todos os outros fotógrafos da região faziam a mesma coisa. Então acumulava muito trabalho no laboratório de revelação e eu ia ver o que saiu dessas fotos que eu fotografei no sábado à tarde, na quarta-feira. Então sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Eu ia ver 4 dias depois o que eu tinha conseguido fazer com a câmera. E hoje você vê em menos de 4 milésimos de segundo o que você faz com a câmera e tem gente que ainda acha que é difícil. Mas realmente é difícil. Porque não é só a parte de entender da câmera que vai fazer de alguém um bom fotógrafo. Mas eu estava contando para vocês que eu me iludi que eu era fotógrafo nessa época, porque com essa câmera aqui, ela tá sem lente, né? Tinha uma lente própria dela. Eu colocava no modo automático, levava as modelos em lugares que eu achava legal, a locação.
Eu acho que todo fotógrafo passa por essa fase, sabe? De fotografar na linha do trem, de fotografar no ferro velho, de fotografar numa casa destruída. Eu acho que todo fotógrafo passa por essa fase. Como eu não tinha estúdio, porque se hoje já não é tão barato, você imagina naquela época. Bons equipamentos de estúdio só eram possíveis se você importasse, literalmente. Era bem inacessível para os fotógrafos mortais, né? Só para os grandes astros da fotografia que tinham aqueles estúdios maravilhosos. Então a gente fazia fotografia na rua. E fui começar com o estúdio depois de algum tempo. É uma história interessantíssima também. E aí então eu fotografava em modo automático, saía fotos legais às vezes, porque eu entendia do processo de produção, tinha essa noção estética. E fui me enganando que era fotógrafo, um bom fotógrafo. Eu lembro de um dia comentar com um amigo meu que eu iria trabalhar em Maringá e Cianorte, porque eram grandes polos atacadistas de moda aqui do Paraná e até do Brasil todo. E fiz meu portfólio, que naquela época tinha que ser físico. Gente, Google naquela época, se você digitasse João e Maria, não aparecia nada, tá? E-mail até existia, mas você jamais ia conseguir subir uma fotografia no e-mail. Sem contar que a foto era de filme, então eu precisava fotografar, revelar, imprimir essa foto num papel, escanear, um scanner naquela época que transformava foto física em foto digital, era caríssimo, era um artigo assim de muito luxo. E aí o arquivo que gerava desse escaneamento era um arquivo tão pesado que o e-mail não conseguia suportar, né? Então não dava para mandar por e-mail. Site era uma coisa realmente assim que estava começando, era caríssimo para você fazer um site. Servidores também não ia aguentar suportar tanta imagem, era muito complicado mesmo. A facilidade tecnológica que essa geração tem hoje, vocês não fazem nem ideia do quanto é fácil hoje começar. E naquela época não era assim. Então eu imprimia as minhas melhores fotos, revelava as minhas melhores fotos, colocava numa pasta personalizada, com capa de couro, com meu nome, e enviava para um cliente em outra cidade por correio. E aí fiz isso uma vez por um shopping em Cianorte, Maringá, se não me engano. E essa cliente recebeu a minha pasta com as minhas fotos e gostou. Gostou desse trabalho que eu estava executando. Marcamos então uma reunião pessoalmente, fui até a cidade. E eu lembro que no caminho ainda eu ironizava, né? Dizia assim para os meus amigos, falei para vocês, vocês são bobos e tal. Falei que eu ia arrebentar e não sei o que, e realmente arrebentei a minha cara. Porque quando eu cheguei nesse shopping atacadista, eu fui recebido pela diretora do shopping, que já tinha gostado das minhas fotos, mas ela não sabia que eu não era um fotógrafo, né? Eu achava que não era. E ela me passou para o responsável do marketing, das campanhas do shopping, e ele foi então ter comigo uma conversa mais técnica para a gente definir detalhes técnicos desse trabalho e também o orçamento que eu ia entregar para ele. E quando ele começou a falar comigo sobre fotografia, eu fui me encolhendo assim, sabe? Se eu pudesse desaparecer naquele momento, daquele lugar, eu faria isso. E eu vou fazer para você que está me assistindo perguntas que ele fez para mim na época, para você entender exatamente como eu entendi. Então, ele perguntou assim para mim, você trabalha com médio formato, né? Sim, claro. Você fotografa em 6x6 ou 6x7? E eu respondi para ele, sim, os dois. E ele me disse assim, é porque eu preciso desse material, é tudo em cromo em 300 dpi. Cromo 300 dpi. E assim terminou a nossa conversa. E eu saí de lá, gente, eu queria bater a cabeça num poste, porque eu nunca me senti tão burro, sabe? E naquele dia eu percebi que eu não entendia absolutamente nada de fotografia, que eu era um bobo com uma câmera, que até entendia de alguns padrões, mas não era fotógrafo. E aí então eu resolvi aprender fotografia. Não fui aprender fotografia, eu fui descobrir o que era médio formato
e comprei uma câmera de médio formato. Gente, uma câmera de médio formato é tão caro, que hoje existe ainda essas câmeras para usos bem exclusivos e ela custa mais de 100 mil reais tranquilamente. E na época também era muito caro. Comprei essa câmera porque no meu entendimento o que eu precisava não era aprender fotografia, era ter uma câmera que fotografasse naqueles formatos que o cara me questionou, né? 6x6, 6x7. Comprei essa câmera, paguei muito caro nela. E profissionalmente, eu nunca usei. Nunca usei. E depois de um tempo, me roubaram essa câmera. Legal, né? Não é uma boa forma de começar, né? Após isso, então, aí eu fui entender que eu precisava aprender fotografia de verdade. Só que, nessa época, não tinha curso de fotografia como tem hoje, né? Hoje eu sou professor, mentor de alunos, ensino fotografia para toda essa galera, sento do lado deles, pego na mão, mostro a câmera, dou a câmera, monto a luz, tiro a luz, todo o processo técnico e tal. Naquela época, a gente não tinha isso. Talvez tivesse alguma coisa próxima a isso em São Paulo. Era extremamente caro, extremamente oneroso, até porque qualquer foto que você fazia precisava ser revelado, tinha que ter os químicos, os papéis. Não era foto digital que você bate e vê na hora, ó, o professor pode dizer você errou, você acertou. A gente fazia foto e saber se errou, acertou, no mínimo 24 horas depois, né? E eu aprendi fotografia com 2 apostilas, sem brincadeira, acho que da época da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, de uma empresa de ensino à distância que chamava Instituto Universal Brasileiro. Tinha curso de datilografia, para vocês terem uma ideia. Se você não sabe o que é datilografia, antes das impressoras, dos computadores, tinha máquina de escrever, né? Então você colocava o papel na máquina de escrever e ficava lá, tac, 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 tac. Aquilo era a datilografia. E você precisava aprender a digitar muito rápido, né? Para você ser ágil no processo. E eu aprendi fotografia com a mesma empresa que ensinava datilografia. E, gente, a hora que eu recebi aquelas apostilas e comecei a ler, uma ilustração de um prisma, um raio de luz entrando, saindo, F, diafragma, exposição, sensibilidade, e fui entender que fotografia é basicamente física e matemática na parte técnica. Eu pensei em desistir. Pensei em desistir porque eu nunca fui um bom aluno em exatas. Eu acho que eu nunca fui um bom aluno exatamente, sabe? E depois de já ter terminado, né, o meu ensino médio, que na época era o 2º grau, e ter que aprender física e matemática para ser fotógrafo, cara, eu acho que eu não estaria disposto. Mas o amor que eu tinha por fotografar era maior do que a dificuldade que eu sentia. E eu resolvi continuar. Fui então devagar entendendo os processos. Depois de 2 anos descobri que eu podia comprar uma outra lente para minha câmera. Hoje você que está me assistindo, que já foi meu aluno, isso você descobre nos primeiros 15 minutos de aula, né? Sozinho eu descobri 2 anos depois. E fui dando continuidade aos meus estudos, fui aprendendo, me capacitando, me capacitando, até que realmente entendi o que era ser um fotógrafo. E assim que eu comecei a minha jornada na fotografia. Hoje, em 2024, o ano que a gente está gravando esse vídeo, eu estou completando 25 anos de profissão. Nesses 25 anos, trabalhei 12 anos em imprensa como fotojornalista também. Fui o primeiro fotógrafo de toda a região, talvez um dos primeiros até do Paraná, a trabalhar, a fotografar São Paulo Fashion Week, que é o principal evento de moda da América Latina. E se hoje já é difícil você ter acesso a esses eventos, que na verdade já não são tão impactantes quanto eram naquela época, você imagine lá atrás, né, que era uma febre, literalmente uma febre você disputar um espaço num pitch de um desfile com a Gisele Bündchen caminhando na melhor fase da carreira dela. Tenho 15 exposições lançadas, tenho várias moções de aplausos recebidas, recebi o selo social da Prefeitura de Ponta Grossa,
tenho mais de 7.500 ensaios de fotografia realizados. Nem sei dizer para vocês quantos trabalhos eu já tenho publicado, já atendi trabalhos nacionais, internacionais, trabalhos em São Paulo. Fui o primeiro fotógrafo a atender a área editorial em São Paulo, aqui de toda a região. E com certeza fui o precursor desse estilo de fotografia aqui na nossa cidade, né? E é legal você aprender com as minhas histórias, porque, com a minha experiência, porque sempre tem duas maneiras de você aprender: com os seus erros ou com o erro dos outros. E hoje, relatando a minha experiência, eu acredito que serve para que você aprenda com os meus erros. E você não precisa errar para aprender. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu diria que você deve estudar e se capacitar para aquilo que você quer trabalhar. Eu acho que é o fundamento mais importante. Hoje eu acredito que aquilo que me motivou a começar na fotografia, que foi uma oportunidade de negócio, sabe? Eu acho que isso hoje, já há muito tempo, não sustenta mais aquilo que eu faço. Porque é impossível você fazer algo por tantos anos apenas pensando no dinheiro. Eu acho que o dinheiro, ele é tipo um chocolate, sabe? Um brigadeiro, ele é gostoso, ele é rápido, ele é saboroso, mas se você estiver com fome, ele não vai te trazer aquela saciedade, sabe? Eu acho que com o tempo você precisa se alimentar com outras coisas. Hoje eu falo muito sobre propósito. Eu acredito que o nosso trabalho precisa ter propósito. Hoje eu me entendo assim, procuro transmitir aquilo que eu ensino dessa forma. Como que o meu trabalho pode fazer bem para você, como que o meu trabalho pode melhorar a sua vida, como que aquilo que eu faço, como que aquelas aptidões técnicas que eu domino, que eu tenho domínio, podem melhorar a sua história, melhorar o seu negócio, melhorar a sua vida, melhorar a sua relação com o mundo. Eu acho que falar de propósito é falar sobre identidade. Eu me vejo hoje como um fotógrafo, não me vejo fora dessa área, não consigo me imaginar fazendo outra coisa, mesmo que hoje também eu comece a trabalhar com vídeos. Eu ainda acho que eu sou um fotógrafo que faz vídeos e o mercado precisa bastante disso. Eu tenho também uma filosofia profissional minha, onde eu também compartilho com as pessoas que eu ensino, e essa filosofia diz que o mundo não precisa mais de quem tira foto ou grava vídeo. Eu acho que todo mundo faz isso hoje. Eu acho que o fotógrafo do futuro, o videomaker do futuro, é aquela pessoa que cria imagens, que dirige situações e que resolve problemas. Eu acho que é por aí. Eu acho que a nossa profissão hoje precisa ter esse entendimento. Durante esses 25 anos, eu vi muitos fotógrafos bons surgirem e fotógrafos que desapareceram com a mesma velocidade. Porque trabalhar com fotografia é diferente de você tirar fotos legais, é diferente de você conseguir ter um olhar criativo e ter uma câmera e fazer coisas legais com ela. Eu acho que trabalhar com fotografia está muito mais ligado à resiliência, está muito mais ligado a você conseguir se reinventar com o tempo. Hoje a nossa profissão é uma profissão híbrida, o equipamento é um equipamento híbrido, e eu venho dizendo isso já há um bom tempo, que o fotógrafo que não souber fazer vídeos, esse fotógrafo corre um sério risco de estar fora do mercado, e não vai demorar.
eu dei há um ano atrás um prazo de 3 anos, então hoje eu digo que o fotógrafo que não conseguir trabalhar bem com foto e com vídeo, ele vai estar fora do mercado nos próximos 2 anos. É uma tendência, né? Não é uma profecia do mal. É uma simples observação tecnológica, uma observação social que eu faço. Fotografia ainda é a arte de se escrever com luz. É engraçado como as pessoas gostam de poetizar a fotografia, né? Ah, é o eternizar de um momento. Ah, é o mago das lentes. Sabe, esses elogios são legais, assim, muitas vezes inflou meu ego. Mas um fotógrafo tem que entender da parte técnica. Você pode sobreviver de fotografia aprendendo a trabalhar dentro de uma situação limitada, né? Você monta uma luzinha aqui, uma ali, e é aquilo que você sabe fazer. Mas se tirar você daquele ambiente, você ainda é um fotógrafo? Porque um fotógrafo, ele é um maestro da iluminação, né? E um fotógrafo que entende de iluminação, ele é capaz de fotografar qualquer coisa. Veja, eu não estou dizendo que você vai ser o melhor em tudo, mas eu estou dizendo que você é capaz de fotografar qualquer coisa se você entende de iluminação. E hoje a gente vê um certo desespero em aprender processos onde a curva de aprendizado é longa. A curva de aprendizagem de um fotógrafo, ela é eterna. Depois de 2 décadas e meia, eu ainda estou aprendendo fotografia. E eu noto essa ansiedade em novos fotógrafos, talvez até uma tendência de comportamento dos tempos atuais, né? Todo mundo anda bastante ansioso com as coisas. Mas essa urgência descabida, desproporcional, em ser bom da noite para o dia, isso vai fazer você queimar a largada, sabe? Isso vai fazer você desistir da fotografia quando as primeiras limitações aparecerem. Então, um fotógrafo que para de estudar, para de se atualizar, é um fotógrafo que para de alimentar a fotografia. E a fotografia, como muitas coisas na nossa vida, precisa ser alimentada. Se você para de alimentar, você morre. E tem muito fotógrafo morrendo porque parou de alimentar o seu sonho, a sua profissão. Quando surgiu a fotografia digital, eu peguei essa fase de transição, eu sou um fotógrafo do filme ainda, e eu vi excelentes fotógrafos desaparecerem do mercado que torciam o nariz para essa tecnologia. Ah, que isso aí não é fotografia, que foto de computador não vai dar certo, e nananã, e taraná. E hoje, gente, a fotografia digital é muito sólida, é muito forte. Mesmo que existam hoje movimentos que tentam trazer, sabe, aquela nostalgia da fotografia analógica, e confesso para vocês que eu estou bastante interessado nesse movimento. Até para que o fotógrafo de verdade, o fotógrafo profissional, que sabe o que faz, consiga mostrar o seu diferencial. Eu acho que o mundo anda tão digital, tão artificial, que a essência da naturalidade que o filme de fotografia nos trazia, porque é muito mais difícil você manipular imagens com filme, eu acho que isso vai voltar a ser um grande filão do mercado, sabe? Uma grande oportunidade que o fotógrafo vai ter em breve, de mostrar a sua essência. Eu sou fotógrafo de verdade. Eu não sou um fotógrafo que faz do Photoshop um hospital das minhas fotografias. Eu vejo fotógrafos que buscam Photoshop, buscam processos de edição, não para dar acabamento ao seu trabalho, mas suas fotografias estão doentes. Suas fotografias vivem na UTI. Eles não conseguem ter fotografias saudáveis porque eles não querem entender de iluminação, eles não querem aprender o processo técnico, eles vivem buscando atalhos. Um pack de preset, uma action de edição,
uma câmera que a qualidade é X ou Y, você sempre está pulando etapas, você sempre está queimando largada, você sempre está substituindo o exercício diário por uma pílula mágica. E aí a sua fotografia não sai da UTI, né? Não sai do Photoshop, não sai do Lightroom, porque você precisa o tempo todo estar corrigindo o seu trabalho. O trabalho que precisa o tempo todo ser corrigido é porque ele está errado o tempo todo. Nós só corrigimos coisas que estão erradas. Pena que nem todo mundo tem essa percepção, né? Então eu falava sobre a necessidade de se adaptar às realidades, né? Bons fotógrafos que abandonaram suas carreiras, promissoras carreiras que já tinham, porque torceram o nariz para a tecnologia. Muitos fotógrafos com carreira consolidada, quando veio a fotografia digital, descobriram que não sabiam fotografar, que viviam de receitas, né? Ah, se for para fotografar à noite, coloca lá na câmera 1/60, 5.6, 800 e flash. Ouvi muito isso. E na verdade nunca entenderam do processo, né? Nunca entenderam do que é a exposição luminosa, de como controlar os elementos da câmera. Por que uma lente que custa 10, 15, 20 mil reais pode fazer diferença no teu trabalho? Nunca quiseram entender isso, sabe? E hoje a nossa geração vive essa nova transição de tecnologia. A questão da inteligência artificial que tem colocado medo na galera, né? Por quê? Inteligência, gente, é uma qualidade que o fotógrafo precisa ter, né? Tem muito fotógrafo com foto artificial e pouca inteligência. Então, para esse fotógrafo, ter uma inteligência, mesmo que artificial, é melhor do que ele consegue fazer hoje. E esse fotógrafo deve estar com medo mesmo e precisa ficar atento. Porque se ele não conseguir entender o espaço que a inteligência artificial tem hoje no nosso trabalho, ele vai ser extinto. Mas a fotografia nunca vai acabar. Quando surgiu a fita cassete, o vinil acabou por um tempo, né? Ou compartilhou o seu protagonismo com as fitas VHS, as fitas cassete que gravavam músicas, mas a música não acabou. Depois veio o CD, mas a música não acabou. O CD acabou com a fita, com o disco, mas não com a música. Depois veio o MD e hoje é MP3 e hoje é streaming. Mas a música não acabou. O CD acabou, mas a música não acabou. Então a fotografia também é assim. A inteligência artificial pode extinguir algumas ferramentas de produção. Pode até extinguir algumas pequenas áreas, mas a fotografia não vai acabar. Como que a inteligência artificial vai fotografar o teu casamento? E se você tem uma hamburgueria e produz o seu lanche, o seu hambúrguer, você pode até ter uma imagem fake de um hambúrguer criado por uma inteligência artificial para estampar o teu cardápio. Mas não é o teu hambúrguer que está lá, né? Então, gente, inteligência artificial é uma ferramenta de produtividade que está chegando aí. Eu acho que ela não deve assustar o fotógrafo, não. Isso é normal, né? Sempre que tem uma inovação tecnológica grande, as pessoas morrem de medo, né? Não adianta. Eu lembro quando o Uber chegou em Ponta Grossa, que os taxistas faziam protesto nas ruas. Não queriam, pediam para o prefeito não deixar o Uber em Ponta Grossa. Gente, isso é nadar contra a maré. Não tem como evitar a evolução, né? E nós precisamos estar atento à evolução. E eu diria para vocês que o trabalho do fotógrafo também evoluiu, as necessidades do cliente evoluíram. Hoje, o cliente precisa das fotografias por outros motivos. As fotografias precisam trazer outros ares, outras atmosferas. O consumo da fotografia é mais rápido, da imagem é mais rápido. E tudo hoje precisa ser fotografado para ser vendido, né? Então a fotografia nunca esteve tão forte, tão pungente.
As coisas hoje são tão mais fáceis. A tecnologia é uma coisa tão incrível que hoje você consegue comprar um acessório como esse aqui para você, uau, criar uma luz tão forte, tão potente, a bateria, e você pode levar isso aqui para qualquer lugar. Gente, lá no começo dos anos 2000, ter um equipamento de iluminação era tão caro e tão inacessível que eu me lembro de pedir para um conhecido meu improvisar uma luz. Eu já entendia da importância da luz para o meu trabalho. Então ele recortou um quadrado de madeira, colocou vários soquetes para as lâmpadas, se não me engano eram 6, e extremamente pesado aquilo. E aí a gente conseguiu fazer uma coluna de madeira para colocar aquele quadrado cheio de lâmpadas, com um cabo de energia enorme. E eu tentava comprar a melhor lâmpada que se podia na época e levava aquele trambolho para algumas locações que tivessem energia elétrica, né? E ligava aquilo para iluminar as minhas fotografias. Poucos anos depois, você pode comprar um acessório desse aqui, né? Impressionante. Impressionante. E isso aqui, ele muda de cor, né? Você pode ter várias cores para aumentar o seu processo criativo. Que tal então a gente falar desse cara aqui, né? De um smartphone. A qualidade de fotografia que isso aqui faz hoje é uma coisa impressionante. Eu lembro lá em 2004, 2005, os primeiros Motorolas que vinham câmera, a câmera era um acessório à parte. Você tinha que comprar a câmera à parte, conectar embaixo do celular, e ela fazia uma foto horrorosa de uma resolução assim ridícula, que não servia para nada. E extremamente caro. Extremamente caro. As primeiras câmeras digitais para uso mais profissional, elas usavam disquete. Disquete. Se você não sabe o que é um disquete, dá um Google aí, né? Disquete era a mídia de armazenamento da época, não cabia nada. Eu acho que uma foto hoje não cabe num disquete de tão grande que a foto é. E as resoluções eram baixíssimas, né? 2, 4 megapixels. Eu tinha uma câmera compacta, acho que tinha 6 megapixels, e ela era a pilha. E, gente, você comprava a melhor pilha que tinha, essa câmera não batia 100 fotos. A pilha acabava. Não tinha pilha recarregável na época, ou se tinha, a gente nem sabia. Então a tecnologia hoje é fantástico. O tanto de facilitadores que nós temos para trabalhar no campo de audiovisual é fantástico. O problema é que eu acho que as pessoas, na sua maioria, não estão sabendo o que fazer com tanta facilidade. As pessoas estão ficando depressivas porque é tudo tão fácil, é tudo tão acessível, que parece que aquele motivador, sabe, aquela coisa de você ter que correr atrás para fazer valer a pena, está cada vez menos justificável, cada vez menos importante. Você tem tanta qualidade hoje numa câmera de fotografia mais acessível que você consegue trabalhar de forma profissional com ela, mesmo que a gente saiba que câmeras mais profissionais tragam diferenciais. Uma câmera mais acessível vai fazer muita coisa por você, e eu acho muito difícil o cliente comum do dia a dia saber identificar a qualidade de uma foto porque foi feita com uma câmera A ou câmera B. Isso é uma coisa do fotógrafo, né? Ou de algumas áreas, como publicidade, áreas editoriais, sim, onde tem diretores de arte, publishers, produtores, designers, pessoas que entendem do processo da imagem, elas vão saber identificar tais qualidades. Mas para a maioria das pessoas, dos clientes comuns, eles não vão perceber isso não. Então, o facilitador tecnológico também é uma coisa que tem trazido muitas pessoas para a área da fotografia. Eu quero ser um fotógrafo profissional porque eu tenho acesso a essas tecnologias, porque eu acho que eu sou uma pessoa criativa, porque eu acho que eu sou uma pessoa que tem um olhar diferente, porque eu curto foto. Isso é muito bom. Realmente você precisa gostar do que você faz. E gostar de fotografia é gostar de tecnologia,
é gostar de experiências visuais, é gostar de arte, é gostar de cultura. Eu também sinto hoje uma deficiência em alguns fotógrafos, no sentido, primeiro, de atualização tecnológica, né? Eu comecei esse pensamento há uns minutos atrás e quero concluir nessa parte do vídeo. A questão de que muita gente parou no meio do caminho porque não quis se atualizar tecnologicamente, ou não quis atualizar o seu pensamento fotográfico, ou não quis atualizar o seu marketing, ou não quis renovar a sua mente, a sua cabeça em relação ao que é a fotografia em 2024. E um conhecido meu, há pouco tempo atrás, pegou um carro por aplicativo que estava sendo tocado por um fotógrafo antigo que trabalhou muito tempo com fotografia, e ele estava extremamente decepcionado com a fotografia, dizendo que a fotografia morreu, que hoje todo mundo faz foto e nananã. E ele me relatou isso, e eu acho isso engraçado, né? Porque nunca se fotografou tanto, nunca teve tanto trabalho para fotógrafo. Então, será que a fotografia acabou? Ou foi ele que parou de alimentar a fotografia, né? Parou de se atualizar tecnologicamente? Eu não estou com isso desrespeitando ninguém, porque cada um também precisa respeitar os seus limites. Talvez a história com fotografia, para muitos, tenha um prazo de validade. A nossa vida é assim, né? A vida vai te levar para outros caminhos, talvez não seja o plano de Deus para você com isso, mas em algum momento ela te serviu, né? Ela colocou comida na sua mesa, colocou sonhos na sua cabeça, esperança no seu coração. Eu acho um pouco de ingratidão, né? Você querer dizer que hoje não tem mais fotografia, ou que o mercado não vale mais a pena. Acho que não. Acho que é natural que algumas pessoas mudem as suas vidas, mudem os seus planos, mas não acho uma maneira muito correta de acusar aquilo que te serviu há tanto tempo, né? Gratidão é um dos princípios que fundamentam a nossa evolução, não só na fotografia, mas como tudo na nossa vida. E honestamente, eu vejo que a gente vive uma fase, um tempo do mundo, onde as pessoas estão muito ingratas, são muito ingratas. Pessoas que se alimentaram de algo que você tinha, pessoas que se estabeleceram com coisas que você forneceu para elas e que, por algum motivo, por alguma interferência da vida, algum problema que fez com que as coisas se agitassem em algum momento, resolveram virar as costas para você ou foram ingratas com você. Mas tudo bem, né? Eu costumo dizer que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E a nossa vida nunca vai ser resumida por uma coisa, por um dia, por algumas horas ou por alguns meses, né? A nossa história, ela oscila altos e baixos, altos e baixos. Mas se você prestar atenção, o batimento do nosso coração é assim, né? Sobe, desce, sobe, desce. E se o teu coração simplesmente se tornar uma linha, se estabilizar constantemente como uma linha, significa que ele parou de bater. Então, para a gente se manter pulsante no mercado, é importante entender essas oscilações. E ninguém nunca vai poder te definir por uma falha, por um problema seu. Geralmente é o oposto, né? As pessoas, elas vão te definir pelo conjunto da obra. Já notou que quando um artista morre ou alguns prêmios póstumos são entregues, né? Eles são entregues com essa etiqueta, né? Pelo conjunto da obra. E eu acho importante você se olhar no espelho e avaliar o conjunto da sua obra. Fases da sua vida que você teve muitos acertos, fases que você teve alguns erros, mas e o conjunto da obra? Como é que foi o conjunto da obra, né? Basicamente, a gente fala de fotografia nesses 25 anos de carreira. Eu falo também de amizades,
eu falo também de pessoas que eu vi crescer comigo, de pessoas que em algum momento eu acho que tecnicamente estiveram ou estão à minha frente, e isso nunca foi um motivo de tristeza, mas eu acho que a concorrência faz você ser melhor. Você só tem um parâmetro da sua qualidade quando você tem concorrência. Eu não acho que eu sou um fotógrafo que aqui no meu ambiente profissional eu tenho tanta concorrência, talvez pela maneira como eu conduzi a minha jornada. Mas eu admiro o trabalho de muitos colegas de profissão e sei também que a nossa profissão é uma profissão meio conturbada, gente, porque é uma profissão de atuação livre, né? Eu costumo brincar dizendo que você não precisa passar na ordem dos fotógrafos do Brasil para ser fotógrafo, nem ter a carteirinha do Conselho Regional de Fotografia. Estou querendo dizer com isso que qualquer pessoa que se disponha a ser fotógrafo e faça um cartão de visitas com o seu nome e embaixo apoiado pela frase fotógrafo profissional, pode ser um fotógrafo profissional. E o fotógrafo, por ser artista, todo artista precisa de palco, precisa de luz sobre ele. E quando o fotógrafo não se sente valorizado pela sua obra, pelo seu trabalho, ele costuma usar uma metralhadora giratória, né? Clientes que não valorizam, e mimis. Eu tenho pensamentos formados sobre isso, mas eu creio que um fotógrafo que se conhece, que entende a profundidade daquilo que ele faz, entende o que ele representa para a sociedade, para o mercado dele, ele nunca vai sair por aí acusando clientes de que não sabem valorizar ou acusando colegas de profissão de prostituição de mercado. Acho que isso é uma tolice. Em algum momento do meu passado, quando eu era bem mais jovem, acredito sim que eu deva ter me apoiado nessas correntes ideológicas, né, nessas linhas de pensamento. Mas a maturidade, cara, ela te traz coisas muito legais. E hoje eu entendo isso de um jeito totalmente diferente. Muitos fotógrafos começam jovens, né? Quando você não tem contas para pagar, não tem casa para sustentar, não tem filhos, não tem um casamento, tudo é mais simples. Você pega o teu cachê, faz o que você quiser, né? Quando você tenta se estruturar como família, quando você se torna pai ou se torna mãe, o entendimento do seu trabalho muda completamente. Acaba um pouco daquela, sabe, aquela fase artística e poeta. Você acaba focando mais nos negócios. E focar no negócio significa que você precisa segurar um pouco o fotógrafo artista e liberar mais o fotógrafo empreendedor. E creio que essa talvez seja a maior dificuldade para muita gente hoje que tenta trabalhar com fotografia. Não se encontrar com a câmera, não se encontrar como fotógrafo, mas se encontrar como empreendedor do seu próprio trabalho. É um desafio não só para o fotógrafo, mas para todo brasileiro que tenta ter um trabalho por conta, tenta administrar sua carreira. Eu acho que isso é realmente o fator número 1 para se manter ou para se pensar em se manter estabelecido no mercado. Se vê como um empreendedor de fotografia. Hoje, 85% do meu trabalho acontece com a câmera desligada. Isso é uma coisa para se pensar. Bom, quero encerrar essa entrevista com um pensamento meu. Eu digo que eu não posso mudar todas as coisas no mundo, mas eu posso ser a mudança em qualquer coisa no mundo. Eu posso ser a mudança em tudo que há no mundo. Eu nunca vou poder ter o controle sobre todas as coisas. Mas se eu focar com a concentração necessária em apenas uma coisa, eu posso transformar ela. E também dizer, gente, que fotografia significa escrever com luz, né? Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus é o cara. Eu
não estaria aqui dando esse depoimento se Deus não tivesse me sustentado todos esses anos. Eu não sou uma pessoa perfeita, mas tenho um pai que é. E eu espero que essa luz que norteia o meu trabalho possa também te inspirar, mas que você saiba que não é só as luzes dos LEDs e dos flashes, é essa luz que brilha lá do alto. Espero que eu esteja aqui para falar dos meus próximos 25 anos. Foi um prazer trocar essa ideia com vocês.